Olá, meus amigos. Vou começar agora a aula sobre poder constituinte. Poder constituinte, que é uma aula muito importante desse módulo. Bom, o que é um poder constituinte? Poder constituinte é o poder de estabelecer as normas constitucionais. É o poder capaz de estabelecer as normas constitucionais. Sejam as que criam a Constituição, dão origem à Constituição, sejam as que modificam uma Constituição já existente, né? Antes de adentrar mais propriamente no poder constituinte, eu quero explicar para vocês, para contextualizar, qual foi a origem do poder constituinte, né? A origem do poder constituinte, da ideia de poder constituinte, a gente pode atribuir a Emmanuel Seyer, que escreveu um folheto no momento concomitante, quando a Revolução Francesa, quando o processo revolucionário estava acontecendo, chamado O que é o Terceiro Estado. Montesquieu, ele propôs que a nação era responsável pela criação e modificação da ordem jurídico-política. E ela inaugurou, assim, a concepção, ele inaugurou a concepção de soberania nacional, passando a defender a implantação de uma democracia representativa na França, com igualdade formal, isto é, sem a distinção entre aqueles três estados que predominavam na Revolução Francesa, né? O clero, a nobreza e a burguesia, né? Se você ler o livro de Seyer, ele vai dizer que o grande papel da secularização e do poder constituinte era reduzir ou acabar com, melhor dizendo, acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Todos teriam, a partir desse momento, igualdade formal, né? Foi Seyer também que criou a distinção, que é muito importante para a teoria do poder constituinte, entre poder constituinte e poder constituído. O poder constituinte pertence à nação, né? O que hoje a gente entende como povo, né? Por isso que ele fala de soberania nacional. Enquanto o poder constituído é aquele exercido pelo governo civil, o governo de cada ocasião. Como a gente vai ver em breve, se considera que o poder constituinte é ilimitado, pois ele inaugura a ordem jurídico-política. Já o poder constituído, esse poder do governo, ele é limitado. Ele deve obedecer ao esquema institucional traçado pelo poder constituinte. Como eu disse, modernamente a gente não considera que o poder constituinte pertence à nação, como o Seyer propôs em sua obra, mas sim ao povo. Por que o povo? Porque o povo é um dos elementos essenciais do Estado. E o poder constituinte é constituído, uma outra distinção que eu quero fazer para vocês, é que ele não é exercido apenas pelo governo, ou seja, pelo executivo, mas ele também é exercido pelo legislativo e pelo judiciário. E aí, entendendo esse pano de fundo, qual foi a origem do poder constituinte, começa nessa obra de Seyer. O poder constituinte é aquele capaz de criar normas constitucionais, seja que inaugura um ordenamento jurídico constitucional, seja aquele que modifica as normas constitucionais, que embora tenha surgido com Seyer a partir da ideia de nação, o poder constituinte representa a nação. Hoje a gente entende que é o povo, o poder constituinte, né? Que é o titular do poder constituinte é o povo. E a outra observação de que o poder não é apenas o executivo, o poder constituído não é apenas o executivo, mas o legislativo e o judiciário. Então, legislativo, executivo e judiciário têm que obedecer às instituições do poder constituinte. E aí a gente passa para um tema que é fundamental, que diz respeito, que é referente à natureza do poder constituinte. Qual é a natureza do poder constituinte? A natureza do poder constituinte se divide em duas grandes teorias. Uma teoria vai dizer que ele é um poder de fato, e outra teorização vai dizer que ele é um poder de direito, né?
A teoria que diz que é um poder de fato é uma teoria de matriz positivista. Ela sustenta que, enquanto poder político inicial, não existem quaisquer limitações ao poder constituinte. Então, o direito, a ordem jurídico-política é obra do poder constituinte, que é sempre livre, sem limitações. Essa é a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns autores, e isso pode ser cobrado, que alguns autores eles sustentam que o poder constituinte seria um poder político e não apenas um poder de fato. Sem perder a característica de poder de fato, não se pode escapar ao poder constituinte a consideração acerca da sua legitimidade. Então, esses autores vão dizer que o poder constituinte ele seria limitado pelas obrigações assumidas pelo Estado nos tratados internacionais, bem como pelas práticas diplomáticas consolidadas. Então veja que ele é um poder de fato. Ele cria a ordem jurídico-política. Mas existem tratados que o Estado assumiu, existe uma história diplomática que o poder constituinte não poderia desconsiderar. Por exemplo, o poder constituinte ele não poderia considerar, porque isso faz parte da própria estrutura do sistema ONU, a dignidade da pessoa humana. Eu não posso construir uma Constituição, criar uma Constituição, dizendo que a nossa Constituição, o nosso sistema não obedece à dignidade da pessoa humana. Claro que isso é um exemplo bem radical, bem esdrúxulo, mas é nesse sentido. Apesar de ser um poder político, um poder de fato, ele tem que obedecer determinadas circunstâncias de caráter político no que atina às considerações acerca da sua legitimidade no plano internacional, né? E uma outra teorização vai dizer, não é poder de fato, não é ilimitado, ele é poder de direito. Essa é uma corrente que não é positivista, é uma corrente que nós chamamos de justnaturalista. Ela sustenta que a função do poder constituinte seria buscar o que é justo, o que é correto. Então, ela seria limitada pelo respeito aos direitos fundamentais, né? Muitos autores criticam a própria questão cognoscitiva, né, gnosiológica, de como a gente vai acessar esses direitos fundamentais que não são escritos, né? Como a própria postura elitista dessa corrente, que necessariamente precisa de um grupo de intelectuais que determine o que é justo naquele contexto, né? Seria algo similar, eu sempre penso, no governo dos reis filósofos, lá de Platão, que são pessoas acima da média cognoscitivamente, e no caso de Platão aristocraticamente, também politicamente. Então eles determinam o que é a verdade e o que as pessoas devem seguir. Então é uma teorização que não é referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então o poder constituinte é um poder de fato, um poder político, né? Mas vamos avançando na nossa matéria, né? Uma outra questão é acerca da titularidade do poder constituinte, né? A titularidade do poder constituinte é atribuível à nação, né? Sayé já dizia, né, que o poder constituinte representa a nação, mas como eu já disse, modernamente estabelecemos que o poder constituinte ele é o povo, o titular do poder constituinte, que é um dos elementos do Estado, junto com o território e da soberania. A doutrina diz que esse poder constituinte está sempre ativo, já que em qualquer tempo o povo pode deliberar sobre a criação de uma nova Constituição. Por isso a doutrina costuma dizer que ele sempre está ativo, então ele é permanente. Então, a titularidade do poder constituinte pertence ao povo e esse poder constituinte é permanente. Assim, enquanto a Assembleia Constituinte, onde se encontravam os representantes do povo, responsável pela criação da Constituição, isso Sayé já dizia, ela é sempre provisória, porque ela tem que acabar a obra constitucional, o povo, enquanto titular do poder constituinte, pode ser ativado em qualquer momento, né? E aí existem autores que falam de... Essa é uma classificação que não é muito adotada, mas vocês precisam saber. Poder constituinte usurpado.
poder constituinte usurpado, que seriam as constituições outorgadas, ou seja, constituições impostas, como a gente viu na nossa aula de classificação das constituições, que elas nascem defeituosas de um ponto de vista político, já que elas são oriundas de um golpe de Estado. Então, esse seria um poder constituinte usurpado, oriundos de um golpe de Estado. Bom, o titular é o povo, mas quem exerce? Qual é o exercício do poder constituinte? Quem estabelece o exercício do poder constituinte? A gente vive uma democracia representativa, então o poder constituinte é exercido pelos representantes do povo, que em seu nome elaboram a Constituição, sendo, portanto, como já defendia eu já disse isso, uma reunião efêmera. A Assembleia Constituinte tem um prazo para fazer a obra constitucional, para criar a ordem jurídico-política. E, em tese, ela deveria ser dissolvida após a criação dessa obra. A situação ideal, dizem os constitucionalistas, é que os representantes do povo sejam eleitos para compor a Assembleia Constituinte, essa Assembleia Constituinte seja temporária e depois esses representantes sejam destituídos, né? Acaba a Assembleia Constituinte e eles saem. E depois deveria haver uma nova eleição para a continuação, para o início do mandato, né? Sob os auspícios da nova Constituição. Nem sempre é isso que acontece. Algumas vezes a Assembleia Constituinte é formada pelos representantes da legislatura ordinária e às vezes a Assembleia Constituinte é eleita, mas aqueles que estão eleitos é o que participam do primeiro mandato, pelo menos. Essas duas situações não são recomendadas pela doutrina constitucional. E aí vamos partir para a classificação do poder constituinte. É um tema muito importante. Eu vou trazer algumas classificações que não são tão consagradas na doutrina, mas é importante que você saiba. A primeira classificação, a primeira duplicidade de classificação é entre poder constituinte material e poder constituinte formal. É uma classificação trazida por um constitucionalista chamado Jorge Miranda. Jorge Miranda vai dizer que o poder constituinte material, ele precede ao poder constituinte formal e ele é responsável pela determinação do conteúdo da Constituição. Jorge Miranda vai definir o poder constituinte material como o poder de autoconformação do Estado segundo certa ideia de direito, na medida em que a ideia de direito precede a própria regra de direito. Esse é o poder constituinte material. O poder constituinte formal é o poder constituinte onde há a formalização do conteúdo fundamental em normas jurídicas, né? Jorge Miranda, ele define esse poder como o poder de decretação de normas com a forma e a força jurídica própria das normas constitucionais. Vale dizer, continua o autor, faculdade do Estado de atribuir tal forma e tal força jurídica a certas normas. Esse é o poder constituinte formal. Outra classificação, poder constituinte histórico. Poder constituinte histórico é o poder constituinte que estrutura o Estado pela primeira vez. Outra classificação, poder constituinte revolucionário. Poder constituinte revolucionário são todos os poderes constituintes posteriores ao histórico, né? O histórico fundou a Constituição pela primeira vez. No nosso caso, a Constituição de 1824. Todo poder constituinte revolucionário é aquele poder que destrói, ou melhor dizendo, causa um rompimento com a estrutura política traçada pelo poder constituinte histórico. Quando proclamamos a República lá em 1889, encerramos o período imperial e logo encerramos a vigência e a aplicabilidade da Constituição de 1824. Então, criamos a Constituição de 1891, proclamamos a República em 1889 através de um golpe militar, golpe de Estado, e criamos a Constituição de 1891. Essa é uma ruptura. Quando Vargas dá o golpe dele lá em 30, ele cria a Constituição em 34, é uma ruptura. Também a Constituição de 37 do Estado Novo também é uma ruptura. E aí vai.
Então, o poder constituinte histórico é aquele que funda a ordem jurídica constitucional. E o revolucionário são todos aqueles que vêm depois com a ruptura da Constituição. Tem outra duplicidade de classificação que chama poder constituinte fundacional, aquele que institui a primeira Constituição, no caso a Constituição de 1824, e o pós-fundacional, aquele que institui as outras Constituições. Pois bem, essas são as classificações não tão consagradas. Eu vou agora para a primeira classificação consagrada e isso é muito importante para vocês. A primeira classificação consagrada é aquela que estabelece o poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? O poder constituinte originário é o poder político, ou poder de fato, que eu falei anteriormente, capaz de estabelecer as normas constitucionais, sejam as que criam a Constituição, sejam as que modificam a Constituição já existente. É o poder que institui a ordem jurídico-constitucional. Quais são as características desse poder constituinte originário? Primeiro, ele é instituinte. É um poder instituinte. O que é que isso quer dizer? Ele origina a ordem jurídico-política do Estado. Segundo lugar, ele é um poder ilimitado. Ele é um poder ilimitado porque ele não se submete a nenhum regramento anterior. A discussão, e aí foi quando eu fiz a distinção entre poder de fato e poder político, se esse poder constituinte originário ele seria totalmente ilimitado, ou ele teria que considerar o direito internacional dos direitos humanos. Por exemplo, se criamos hoje uma nova Constituição, se a gente tem que obedecer os tratados de direitos humanos, ou se na qualidade de poder constituinte originário, nós temos um poder ilimitado, né? Uma outra característica, ele é um poder incondicionado. Ele não obedece a nenhuma forma prévia. Ele não encontra nenhuma limitação, nenhum condicionamento para o exercício do poder constituinte, para o estabelecimento de formas. A Constituição tem que vir primeiro com normas de direitos fundamentais e depois com a organização do poder. Quem disse? As constituições podem inverter a forma como elas fazem essas divisões, a própria divisão da Constituição, a própria estrutura da normatização constitucional. Ele é incondicionado, ele não obedece a fórmulas prévias, né? Por exemplo, a Constituição da Bolívia, ao invés de colocar palavras em latim, como habeas corpus, ela escolheu acción de libertad, né? Ação de liberdade. Então veja, você não precisa obedecer a formas prévias e consagradas, como o habeas corpus, escrito em latim. Não, eu escrevo em espanhol, em castelhano, né? Que é a língua dos bolivianos, desconsiderando as línguas indígenas que existem na Bolívia, né? O poder constituinte originário, uma outra característica é que ele é permanente. Ele sempre poderá ser invocado para a criação de uma ordem jurídico-política. Sempre poderá ser invocado. Ele está permanentemente ativo, né? Ou, como alguns autores preferem dizer, sempre é possível a ativação do poder constituinte. Ele sempre está lá, só a gente chamar, né? Outra característica, extraordinário. A atuação do poder constituinte, a própria criação da Constituição, tem que se dar de forma excepcional. São circunstâncias histórico-políticas excepcionais que fazem com que nós promovamos a ruptura da ordem jurídico-constitucional. E ele é extraordinário porque sua atuação também é temporária. Né? O que é ordinário é aquilo que é comezinho, que acontece cotidianamente. Extraordinário é aquilo que sai dessa constância. E por fim, a doutrina o classifica como soberano, é que ele não depende de condições prévias. Filosoficamente, como dizia Aristóteles, e uma teorização retomada por Agamben, ele é potência que se faz ato, né? Ele é soberano, né? Não tem condições prévias.
Jorge Miranda, e aqui eu trago essa classificação que pode, se quiser aprofundar, né, eu trago essa classificação. Jorge Miranda vai dizer que existem limitações materiais ao poder constituinte originário. São limitações transcendentes, imanentes e heteronômicas, né? As limitações transcendentes são aquelas que impõem contra o Estado o que representaria uma consciência ética coletiva, como propriamente a ideia de direitos fundamentais ou a de dignidade da pessoa humana. Então, mesmo o poder constituinte originário não poderia ir contra a dignidade da pessoa humana, legitimando, por exemplo, prática de tortura na sua Constituição, segundo Jorge Miranda. Já tem outros elementos que ele chamam de imanentes, que ele define como são oriundos da noção e do sentido do poder constituinte formal enquanto poder situado, que se identifica por certa origem e finalidade e se manifesta em certas circunstâncias, né? Ou seja, os limites imanentes, a gente poderia dizer que são relativos àquela função extraordinária do poder constituinte, né? Que é temporariamente limitada, o período da reunião, e ela é excepcional, precisa ter circunstâncias excepcionais para convocar o poder constituinte. E ainda existem limites heterônomos, né? Que são aqueles limites provenientes da conjugação com outros ordenamentos jurídicos, né? Bem como aqueles limites provenientes de compromissos internacionais que o Brasil já adotou. Então, se a prova quiser aprofundar muito, ela pode buscar essa classificação de Jorge Miranda, que tem a ver com a ideia de o poder constituinte. Ele não é só um poder de fato, ele é um poder político. Tem que ter considerações acerca da sua legitimidade, mas eu acredito que não haja cobrança desse tipo. Formas de expressão do poder constituinte. E aí eu remeto a vocês a aula sobre classificação da Constituição. Como é que o poder constituinte se expressa? Ele pode se expressar democraticamente, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou ele pode se expressar através de uma outorga, né? Como foi a Assembleia Constituinte de 1824, que foi composta por um comitê de juristas nomeados diretamente por Dom Pedro I, ou a Constituição de 1967, que foi elaborada por uma junta militar. Então, a Constituição de 88 é fruto de uma Assembleia Constituinte de 86 e 87, né? Uma Assembleia Constituinte que foi convocada com participação popular. Então, ela é uma forma democrática, né? Então, eu posso expressar o poder constituinte de forma democrática ou de forma outorgada. Vamos lá, outra classificação. Vimos o poder constituinte originário, que é importantíssimo. Agora, vamos ver o poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado é o poder de reformar uma Constituição já existente. E aí a gente chama de poder constituinte reformador. Ou de complementar o conteúdo da Constituição Federal por meio de constituições estaduais ou a lei orgânica do Distrito Federal, que a gente vai chamar de poder constituinte decorrente. A gente vai ver essas duas distinções, reformador e decorrente. Então, o poder constituinte derivado é aquele poder que surge do autorizamento do poder constituinte originário, e ele tem a função ou reformar a Constituição Federal, que a gente chama de poder constituinte reformador, ou complementar o poder constituinte, ou complementar a Constituição Federal com as constituições dos estados e a lei orgânica do Distrito Federal, que a gente vai chamar de poder constituinte decorrente, né? Primeiro, quais são as características do poder constituinte derivado? Ele é derivado, subordinado e condicionado. Derivado, subordinado e condicionado a quê? Derivado, subordinado e condicionado limitado juridicamente pelo poder constituinte originário. O poder constituinte originário cria a Constituição e o poder constituinte derivado tem que obedecer essa normatização.
Outra característica é que o poder constituinte derivado é um poder continuador. Ele tem por função prosseguir a obra do Constituinte Federal ao adaptar a Constituição Federal aos novos tempos, no caso do Poder Constituinte Reformador, ou a realidade social do Estado-membro, no caso do Poder Constituinte Derivado decorrente. E aqui eu quero fazer uma observação mais acadêmica, é que o poder constituído é chamado impropriamente de Poder Constituinte Derivado. Essa denominação, Poder Constituinte Derivado, é uma denominação imprópria do ponto de vista acadêmico. E se isso aparecer em alguma prova, você pode usar essa argumentação. Por quê? Ou eu sou poder constituinte e eu posso fazer tudo. Ou seja, se eu constituo algo, eu não tenho limitação, né? Eu não tenho condicionamento. Ou eu sou um poder constituído, um poder derivado, e aí eu não posso ser constituinte. Então, a doutrina acadêmica, ela faz, aqui na universidade, faz essa crítica à própria denominação de poder constituinte derivado. Se é constituinte, não é derivado. Então, deveria ser um poder constituído reformador, poder constituído decorrente. Então, é um equívoco essa denominação, mas é a denominação consagrada. Os autores de direito constitucional sempre referem essa crítica, às vezes nem no corpo do texto, mas em nota de rodapé, porque é tão consagrado falar poder constituinte derivado reformador ou poder constituinte derivado decorrente, que é uma crítica mais acadêmica de nomenclatura. Como eu disse, existem duas espécies do poder constituinte derivado, o reformador e o decorrente. O reformador inclui tanto o poder de emenda à Constituição, previsto lá no artigo 60, quanto o poder de revisão constitucional, previsto no ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 3º. Esse poder já está exaurido e a gente vai ver por quê. E o poder constituinte derivado decorrente, ele é subdividido em institucionalizador, que é aquele que autoriza a criação das constituições estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal, está lá no artigo 11 do ADCT, e reformador, que é o responsável por reformar as constituições estaduais. Vamos começar a ver o poder constituinte derivado reformador. Bom, o que é uma reforma? Qual é a função da reforma constitucional? A reforma constitucional tem por função autorizar a atualização da obra do Constituinte originário, né? Adaptando essa obra às novas circunstâncias e aos novos tempos, né? A própria Constituição Francesa de 1791, no artigo 1º do título 7, permitia já a reforma. Vou deixar na sua tela aí. Diz aí, ó: a Assembleia Nacional Constituinte declara que a nação tem direito imprescritível de mudar sua Constituição. E não obstante, considerando que é mais conforme ao interesse nacional usar unicamente, pelos meios previstos na própria Constituição, do direito de reformar os artigos cujos inconvenientes hajam sido patenteados pela experiência, decreta que isso será remediado por uma Assembleia Revisora na forma seguinte. Então, autoriza a reforma constitucional. Só que como esse se trata de um poder derivado, ele tem limites, essa reforma apresenta limites. E aqui, antes de a gente ver os limites, a gente tem que fazer uma divisão, uma diferenciação entre emenda e revisão constitucional. Emenda constitucional e revisão constitucional. As revisões constitucionais são amplas reformas que mudam a Constituição, não vou dizer por inteiro, mas mudam partes grandes da Constituição. E essas revisões constitucionais não podem ser mais feitas na Constituição de 88. O ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 3º, dizia que 5 anos após a Constituição de 88, então a Constituição de 88 foi imutável inteira durante 5 anos, ou seja, só em 93 deveria ser feita as revisões constitucionais. E a revisão constitucional
só poderia ser feita em 93. Quando fosse feito, estaria exaurido o direito de fazer essa revisão constitucional. Então, a revisão são amplas reformas. As emendas são reformas mais pontuais e podem ser feitas obedecendo a procedimentos específicos, que estão lá descritos no artigo 60 da Constituição, né? E aí a doutrina, ela costuma mencionar que existem limitações ao poder de reforma, na verdade o poder de emenda constitucional. Essas limitações são materiais, são circunstanciais e são formais. As limitações materiais, elas protegem o núcleo intangível e irreformável da Constituição. São as chamadas cláusulas pétreas, são as normas constitucionais que não podem ser, não é que elas não podem ser modificadas, mas o nível de garantia dessas normas constitucionais nunca pode ser inferior. Elas estão previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º. É a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Artigo 60, parágrafo 4º, são essas 4 cláusulas pétreas. Veja aqui, a reforma constitucional, a emenda constitucional, ela pode modificar as cláusulas pétreas. Ela não pode abolir as cláusulas pétreas, nem diminuir o seu nível de garantia. O caput do 60 vai dizer, não haverá reforma tendente, não haverá emenda tendente a abolir. Ou seja, não pode haver nem discussão de emenda tendente a abolir cláusulas pétreas, né? Então, ou seja, elas podem ser modificadas. Eu posso ampliar o leque de direitos e garantias individuais. Veja aqui, a emenda constitucional 45 modificou, acrescentou o dispositivo no artigo 5º. O artigo 5º da Constituição é responsável pela consagração dos direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais, uma das coisas que foi acrescentada no artigo 5º foi a duração razoável do processo. Então, pela duração razoável do processo, eu tenho um acréscimo dos direitos e garantias individuais. Então, houve modificação de uma cláusula pétrea, mas foi uma modificação para acrescentar. O que não pode é diminuir. O STF, ele considera também, uma outra observação, que os direitos e garantias individuais não se resumem àqueles previstos no artigo 5º, né? Mas inclui outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição. Por exemplo, limitações ao poder de tributar. Essas disposições estão lá no artigo 154, por aí, da Constituição. E não estão no artigo 5º, mas são direitos e garantias individuais também. Então, esses são os materiais, as limitações materiais explícitas. Estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. E agora a gente vai ver as implícitas. As implícitas, elas se referem à titularidade do poder constituinte, originário e derivado, bem como as normas que prevêem as limitações expressas. Veja, os limites materiais implícitos referem-se à titularidade do poder constituinte e às normas que prevêem as limitações expressas. É o que a doutrina constitucional chama de teoria da dupla revisão. Pela teoria da dupla revisão, que não é aceita no Brasil, a teoria da dupla revisão dizia que é possível modificar o processo de reforma constitucional. Ou seja, por que uma dupla revisão? Porque a reforma constitucional, o objetivo é reformar a Constituição. A dupla revisão seria o processo de revisar as normas que querem revisar a Constituição. Isso não é possível no Brasil. Então é uma limitação implícita. Você não pode modificar as formas de modificação da Constituição, as formas de reforma constitucional. A doutrina ainda considera como limites materiais implícitos todos aqueles princípios fundamentais
que representam a identidade e o espírito da Constituição de 88. Por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 5º, que vai considerar que o Brasil ele respeita os que se chamam os direitos materialmente constitucionais. São aqueles direitos consagrados em tratados internacionais que o Brasil ratificou, né? Essas são as limitações materiais, que são explícitas e implícitas. Agora, a gente vai partir para as limitações circunstanciais. Limitações circunstanciais ao poder de reforma dizem respeito a períodos, circunstâncias excepcionais em que não é possível a reforma da Constituição. A reforma da Constituição, para você reformar a Constituição, você tem que estar em período de equilíbrio institucional, de serenidade institucional. A sociedade não pode estar caótica para nós reformarmos a Constituição. Considera-se que a Constituição é o documento mais importante do país. Então você não pode modificar a Constituição a seu bel prazer em qualquer circunstância. É preciso ter uma circunstância de muita serenidade e muito equilíbrio para você modificar a Constituição. E existem alguns momentos vividos pela República que não há esse equilíbrio. São momentos de caos social, são momentos de conflitos federativos, por exemplo. Então, existem 3 momentos, que são essas as limitações circunstanciais, em que não é possível modificar a Constituição da República. Não podemos modificar a Constituição da República se tiver no Brasil em vigor o Estado de Defesa, Estado de Sítio e a Intervenção Federal. Estado de Defesa, Estado de Sítio e a Intervenção Federal. Então, Temer quis fazer a reforma da Previdência, mas ele tinha decretado a Intervenção Federal no Rio de Janeiro e depois em Roraima. Então, enquanto houver intervenção federal, a Constituição não pode ser emendada, porque o país está, em tese, vivendo uma circunstância excepcional. Então, isso é uma limitação circunstancial. Limitação formal. Uma limitação formal diz respeito ao processo legislativo das propostas de emenda constitucional, as chamadas PECs. Essas limitações estão previstas no artigo 60, tanto no caput do artigo 60, quanto nos parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 60. Diz o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. De 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 2. Do Presidente da República e 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então veja que isso diz respeito ao procedimento de modificação da Constituição. Ou 1/3 da Câmara dos Deputados e do Senado, ou por proposta do presidente, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, as Assembleias Legislativas Estaduais, né? E como essa proposta será discutida? Ela deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, tenho que votar no Senado e na Câmara, em 2 turnos e por 3/5 dos votos dos parlamentares, dos senadores e dos deputados. E aí, mais uma questão de ordem procedimental, artigo 3º, vai dizer: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, com respectivo número de ordem, e o parágrafo 5º é importante. Ele vai dizer: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se temos a mesma sessão legislativa, não se pode propor novamente a mesma proposta de emenda constitucional, a mesma PEC. Né? Então, fiquem ligados com isso. E uma decisão do Supremo, em um mandado de segurança, em que essa proibição das propostas rejeitadas serem feitas na mesma sessão legislativa não se aplica substitutivo de projetos de emendas constitucionais, mas tão somente a própria emenda rejeitada
ou a vida por prejudicado. Os substitutivos não se incluem nessa proibição. E aí vamos para o poder constituinte derivado concorrente, né? Eu falei aqui do poder constituinte derivado reformador, que é o poder de modificar a Constituição Federal. Agora partimos para o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder constitucional conferido aos Estados-membros para fazerem as suas constituições. Isso está lá no artigo 11 e 25 do ato das disposições constitucionais transitórias, né? Esse poder ele é limitado por 3 ordens de princípios, né? Os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios e os princípios constitucionais extensíveis. Professor, é preciso saber esses 3 grupos de princípios, é preciso saber, porque eles limitam o poder constituinte derivado decorrente, né? Princípios constitucionais sensíveis. Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles que estão previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição, e são princípios fundantes do Estado Federal, tanto que o seu desrespeito enseja a própria intervenção federal. Então, o Estado ele tem que observar o princípio republicano, por exemplo, que é um princípio constitucional sensível, né? Ele tem que obedecer à dignidade da pessoa humana, que é o princípio constitucional sensível. Os princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios também têm que ser obedecidos pelo Estado-membro. E eles ordenam previamente a atividade do legislador constituinte estadual. E o fazem na medida em que eles estabelecem o regime normativo a ser adotado em determinadas matérias, vinculando esta matéria a ser eventualmente positivada na Constituição Estadual às disposições da Constituição Federal. Por exemplo, artigo 37 da Constituição, que estabelece os princípios da administração pública. Ou o artigo 170 da Constituição, que estabelece os princípios da ordem econômica e social. Uma Constituição estadual não pode fazer uma disposição desobedecendo o princípio da legalidade ou o princípio da moralidade administrativa. Não é possível isso. Por quê? Porque esse é um princípio constitucional estabelecido ou organizatório e é de observância obrigatória pelas constituições estaduais. E, por fim, os princípios constitucionais extensíveis, que são os princípios voltados para a União, mas que são de observância obrigatória pelas demais entidades federativas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? As regras de substituição e de sucessão dos governadores, que estão lá previstas no artigo 28 da Constituição. Isso é um princípio de observância obrigatória, um princípio constitucional extensível. As regras do TCU têm que ser aplicadas em relação ao TCE, o artigo 75 da Constituição. As regras das comissões nacionais, as comissões do Congresso Nacional, têm que ser aplicadas às comissões das Assembleias Legislativas, ou seja, o artigo 58 da Constituição. As regras do processo legislativo federal, artigo 59 e seguinte da Constituição, têm que ser aplicadas em relação ao legislativo estadual no que couber. As regras de orçamento, artigo 165 da Constituição Federal, têm que ser obedecidos pela Constituição estadual, né? Já teve decisão do STF a respeito do 5º Constitucional, que aquelas vagas destinadas nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais aos membros do Ministério Público e da Advocacia. Isso deve ser observado pelas constituições estaduais. Eu queria falar para vocês uma classificação para a gente praticamente finalizar a nossa aula, que é o chamado poder constituinte difuso, que pode aparecer para vocês falarem sobre isso. O poder constituinte difuso, ele surge no momento de interpretação das normas constitucionais,
como forma de completar determinadas lacunas, bem como resolver imperfeições ou obscuridades da Constituição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até uma próxima.